Olá, o programa Lente Aberta está de volta na TVE, a TV Educativa dos Campos Gerais, agora na temporada 2018. Nós vamos falar hoje de um assunto que é muito importante, a Associação Amigos do HC, o Hospital da Criança de Ponta Grossa. Nosso convidado, Dr. Rodrigo de Souza Neto. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje é a Associação Amigos do HC, Hospital da Criança de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está o diretor técnico do hospital, o Dr. Rodrigo de Souza Neto, um dos pediatras mais respeitados no interior do Paraná. Doutor, boa noite, antes de mais nada. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você, Ney. É uma grande oportunidade para mostrar um pouquinho do trabalho da Associação Amigos do Hospital da Criança. E agradeço também essa questão dos médicos mais respeitados aí do interior do Paraná. Não, isso com certeza é um fato. Ponta Grossa é uma das cidades mais importantes do estado e o senhor é um dos pediatras mais respeitados em Ponta Grossa. Muito obrigado mesmo, né? Eu gostaria aqui de começar justamente falando sobre a formatação da Associação Amigos do HC, do Hospital da Criança. Quando que ela foi criada e com que objetivo, basicamente? Bom, a associação ela teve sua constituição formada em agosto de 2017. Ela veio, na verdade, com uma reunião de um grupo de pessoas que se reuniram, né, no intuito de formar essa associação. A ideia surgiu praticamente percebendo as necessidades do hospital e o quanto é difícil nós conseguirmos as coisas em relação à prefeitura. No seguinte sentido, a prefeitura tem nos ajudado muito, né, em relação às melhorias do Hospital da Criança. Só que muitas coisas dependem de licitações, de processos morosos e que acaba dificultando a estruturação adequada no tempo que o hospital precisa. Ou seja, o problema não é a prefeitura, mas todo o funcionamento da coisa pública, as amarrações jurídicas que existem. Exatamente, seriam as burocracias que ocorrem, que o sistema público oferece. Isso nos dificulta bastante. Então, partindo dessa ideia de criar uma entidade que pudesse dar um apoio ao Hospital da Criança e que pudéssemos ter, por exemplo, a compra de materiais ou equipamentos de forma mais rápida, é que nós montamos a Associação Amigos do Hospital da Criança. Nós, conversando com pessoas que tinham interesse em formalizar essa associação, a ideia surgiu até basicamente dentro do consultório, em que hoje eu sou presidente da associação, o professor Nelson Canabarro é o nosso vice-presidente, e ele tem os seus filhinhos que são atendidos por mim no consultório. E a gente estava conversando sobre essa necessidade, essa importância, e o professor Nelson nos ajudou muito nesse sentido, nessa constatação. Nós fomos angariando outras pessoas e formalizamos aí com um grupo de pessoas muito bem conceituadas, né? Pegamos representantes da prefeitura, representantes da sociedade, representantes do Hospital da Criança, para constituir essa associação. Então ela foi formalizada em agosto de 2017, né, de maneira com regimento interno, com estatuto, tudo direitinho. Mas só agora que nós apresentamos essa associação para a sociedade, com um logo adequado, que nós formamos um logo, quer dizer, nós trouxemos uma das coisas que foi colocada, que nós precisávamos dar uma cara nova para o hospital. Então nós bolamos um logo para o hospital e tivemos uma ajuda muito importante da assessora de imprensa, a Nádia, né? Isso, exatamente. Ela nos ajudou formando o logo do hospital, que ficou maravilhoso, e ainda utilizando o mesmo logo na Associação Amigos do HC, justamente para a gente poder ter uma cara nova. Hoje nossos funcionários eles têm eles trabalham com uniformes já com o logo direitinho, quer dizer, nós precisamos montar um hospital que tenha uma referência, que seja visto e lembrado, né? De forma que ele possa se reestruturar. Então a primeira coisa era ter um visual novo. E aí nós formalizamos isso daí. E agora, nessa semana que passou, que nós tivemos a apresentação para a sociedade, nessa formalização, que tivemos com inúmeras pessoas da sociedade, políticos e tudo mais, que nós apresentamos a associação como um todo, né? A associação, inclusive, permitiu que o Poder Judiciário ajudasse o hospital, repassando ao Hospital da Criança João Vargas de Oliveira, em Ponta Grossa, o valor de aproximadamente R$600 mil, é isso? Foi exatamente isso. Nós temos que agradecer muito à Justiça Federal.
Eu lembro muito bem de que nós precisávamos entregar um projeto para a Justiça Federal, justamente para a captação de recursos, e eu estava muito empolgado naquele momento, né, em escrever o projeto, e eu fui pessoalmente entregar para o juiz, né, o juiz Antônio Boschneck, e entreguei o projeto na esperança realmente de que a gente pudesse sensibilizar. Eu acho que esse é o meu grande papel aqui na associação, é tentar sensibilizar como médico a sociedade e os poderes públicos, sejam eles quais forem, federais, estaduais, da importância desse hospital para Ponta Grossa e para a região. Então, com esse projeto, o Dr. Antônio Boschneck, ele constatou a importância do hospital, foi lá, estudou o hospital como um todo e resolveu destinar uma verba para o hospital. E isso foi de fundamental importância, porque essa verba ela vem de encontro justamente ao foco principal da reestruturação do hospital, que é a reestruturação do centro cirúrgico, né? O hospital estava com o seu centro cirúrgico parado já há algum tempo, né? Não me recordo quantos anos, mas já há alguns anos, sem fazer cirurgias, sendo que as cirurgias mais simples estão sendo encaminhadas para fora, como fimose, cirurgias de hérnia. E atualmente nós temos mais de 400 crianças na fila, esperando para serem operadas e que poderiam estar sendo operadas aqui em Ponta Grossa, sem que a mãe precisar se deslocar para um outro serviço, numa outra cidade, o que é, na verdade, vergonhoso para a cidade de Ponta Grossa. A gente não está fazendo isso. Então, Ponta Grossa tem que assumir esse papel, os gestores públicos, sejam eles federais, estaduais e municipais, têm que se conscientizar da importância, e eu acho que o nosso papel em relação a isso é desempenhar justamente essa finalidade, de fazer a sensibilização. E com isso, né, através desse projeto, a Justiça Federal nos destinou esse dinheiro. E também nós tivemos um plus ainda em relação ao dinheiro da Justiça, porque em relação a essa destinação de verbas, muitas coisas foram avaliadas dentro do hospital, e nós conseguimos também uma destinação de verba para a brinquedoteca, que vai ser modificada e vai ficar maravilhosa. A brinquedoteca é um lugar terapêutico para as crianças, que ajuda na recuperação das crianças. Então a gente tem se você for lá no Hospital da Criança agora, você vai ver o centro cirúrgico em obras, a brinquedoteca em obras, a enfermaria pronta, a enfermaria do projeto adote uma enfermaria pronta, linda e maravilhosa para a criança e modelo para as outras enfermarias. Então a gente fica muito feliz de poder ver que isso está tudo sendo feito no Hospital da Criança, no hospital que sempre teve sua manutenção básica feita. O hospital ele nunca deixou de exercer o seu papel fundamental. Mas assim, nós queremos que seja feito algo mais. Quer dizer, a função da prefeitura está sendo desenvolvida. Está sendo feita de maneira adequada, mas não é obrigação da prefeitura de pintar uma enfermaria com cara de criança e tudo mais. A prefeitura tem a importância dela é fazer o básico. Se a gente for querer alguma coisa a mais, nós vamos ter que pedir licitações e tudo mais, isso dificulta para nós. Então, apenas tentando lhe ajudar nesse sentido, eu não quero lhe interromper, por favor, não me interprete dessa forma, claro. Mas o senhor acabou de falar que a prefeitura vem fazendo o trabalho dela. Agora, aquilo que extrapola o trabalho dela, daí a sociedade tem que se mobilizar. Seria mais ou menos essa a sua linha de raciocínio? A linha de raciocínio é essa. Uma das coisas que nós precisamos fazer a sociedade entrar dentro do hospital e perceber que aquele hospital ele é nosso, ele pertence a toda a sociedade. Se nós investirmos, como eu venho dizendo sempre, se nós investirmos no hospital, porque só fazendo um parênteses, nós temos o projeto de formalizar um ambulatório de especialidades pediátricas também. Se nós tivermos um local para um cardiologista vir atender no Hospital da Criança, nós vamos fazer com que a população ganhe nesse sentido. Então nós temos hoje esses profissionais aqui, cardiologistas, nós temos reumatologistas pediátricos, gastroenterologistas pediátricos, que estão às vezes fazendo plantões de pediatria geral em outros hospitais, mas que poderiam estar trabalhando dentro do Hospital da Criança, formalizando talvez amanhã ou depois uma parceria até mesmo com um hospital escola, no caso talvez da UEPG, né? Para que os alunos possam serem trazidos para o hospital. Mas o hospital precisa oferecer condições também. Então, não só nesse sentido,
né, dessas parcerias que nós queremos mobilizar, mas também que a sociedade veja isso como uma importância, né? Porque se nós tivermos hoje o Hospital da Criança, se ele tiver uma unidade de cuidados intermediários, um centro cirúrgico funcionando e uma enfermaria capacitada, hoje nós temos profissionais de enfermagem excelentes no sentido de pegar uma veia de uma criança, são profissionais que estão habituados com criança. Então nós podemos internar lá, né, qualquer criança, seja ela, mesmo que tenha algum tipo de convênio, né? Às vezes isso já acontece, né? Só que nós queremos melhorar a estrutura do hospital. Então a sociedade ela precisa entrar dentro do hospital e conhecer. Eu acho que a função que nós vamos desenvolver é mais essa, nesse sentido, de trazer para dentro a sociedade, não só a sociedade, o povo que precisa, para ele conhecer o hospital, para ele se sentir bem e se sentir à vontade, mas a gente quer trazer também, Ponta Grossa tem grandes empresários, nós queremos que eles tenham esse acesso dentro do hospital e que façam parte do hospital. Nós inauguramos agora a enfermaria, e o nome da enfermaria se chama Enfermaria MedWorld. A enfermaria que foi adotada pela empresa MedWorld e vai receber o nome da empresa. Quer dizer, nós queremos que o empresário que vá fazer a doação do quarto da enfermaria, que receba o seu nome. Quer dizer, uma homenagem nada mais justa, né, e honrosa para que aquela criança que vai receber o atendimento, que a gente sabe como pediatra, que a criança entrando num ambiente que tenha, parece bobagem, né, para o adulto, né, mas para a criança é fundamental, uma pintura diferente, uma cor diferente, um bichinho diferente, isso é terapêutico para a criança. Quer dizer, a criança, o ambiente dela é esse em casa. De repente ela sai e vai para um ambiente totalmente hostil, com parede bege, fúnebre, vamos dizer assim. O Hospital da Criança ele era mais ou menos assim, não tinha um brilho, vamos colocar assim. Era um hospital que nunca passou por uma pintura interna, assim no sentido de transformar, tanto que quem entra no centro cirúrgico agora, o centro cirúrgico tinha a mesma pintura de fora. Quem entra no centro cirúrgico agora vê, parece que é um outro hospital dentro do hospital, porque a iluminação é outra, a pintura é outra. É isso que a gente quer fazer para o hospital como um todo, né? Para que ele se torne terapêutico em si, por si só. Doutor, obrigado pela participação nesse bloco. Obrigado. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje é a Associação Amigos do HC, Hospital da Criança de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está o diretor técnico do hospital, o Dr. Rodrigo de Souza Neto. Doutor, nós falamos no bloco anterior da associação, do que a associação pretende fazer pelo Hospital da Criança e, obviamente, algumas coisas vocês já conseguiram com uma verba inicial de R$600 mil por parte do Poder Judiciário. E no dia do lançamento da associação, lançamento público, né, ou seja, quando a associação se tornou vista pela sociedade, nós tivemos também uma boa notícia. O deputado federal Sandro Alex, do PSD, em emendas parlamentares, está repassando para a associação R$600 mil, outros R$600 mil. 600. E também é sempre bom ressaltar que isso é uma parceria também com a Prefeitura, é importante frisar. A Prefeitura aplica, a Prefeitura de Ponta Grossa, 30% do seu orçamento em saúde. Por lei, a Prefeitura só tem que fazer a aplicação de 15% do seu orçamento. Então a Prefeitura aplica o dobro da exigência legal, a Prefeitura de Ponta Grossa em particular. Não são, infelizmente, todas as prefeituras do país que fazem isso. Então nós temos, pelo menos, a boa vontade do poder público do lado de vocês. Sim, isso é muito importante. O que você comentou, né, é verdade, o poder público investe na saúde, até porque acho que Ponta Grossa é uma das poucas cidades que tem 2 hospitais municipais, um hospital que é o pronto-socorro e o outro que é o Hospital da Criança. O Hospital da Criança, o que nós estamos tentando é fazer com que o Hospital da Criança seja mais visto. Né, que nós estamos tentando colocar o Hospital da Criança num novo patamar na importância. O pronto-socorro ele tem sua importância também, mas nós temos hoje em Ponta Grossa vários hospitais que atendem o adulto, mas para atender a criança mesmo nós só temos um único hospital, que é o Hospital da Criança. Então nós estamos tentando chamar a atenção para dentro do hospital.
Independente disso, né, do que nós estamos fazendo, a Prefeitura tem feito sua parte de maneira honrosa. A secretária de saúde, a Ângela Pompeu. Isso, nos tem ajudado, tem dado apoio, inclusive ela é uma das nossas secretárias da associação. E nós recebemos realmente uma emenda agora do deputado Sandro Alex, no valor de 600 mil, complementar ao que nós estamos recebendo da Justiça Federal, do governo federal. E isso para nós, no sentido de reestruturar, a gente vai rever aonde que a gente vai aplicar exatamente. Provavelmente vai ser no pronto atendimento também, que precisa de uma reestruturação. Hoje o hospital, se você for ver bem, ele tem uma necessidade de reestruturar até a parte da entrada do hospital. Quer dizer, hoje as ambulâncias, elas muitas vezes se empilham ali na entrada junto com os carros quando há um tumulto. Quer dizer, um dia que há, por exemplo, um surto, alguma coisa que tem muita gente procurando o hospital, às vezes a ambulância também tem dificuldade de acesso. Então o acesso da ambulância para o hospital, ele também precisa ser reformulado. O prédio é de 1996, no final da gestão Paulo Cunha Nascimento, então já tem 22 anos. Isso, e de lá para cá muita coisa modificou. Tanto que a própria estrutura do hospital, ela não obedece mais às normalizações da vigilância sanitária atual. Então, naquela época, obedecia. Né? O hospital tinha estava de acordo com a vigilância. Por isso que nós tivemos que reformar totalmente o centro cirúrgico. E paralelo ao centro cirúrgico, eu não comentei no outro bloco, é a unidade de cuidados intermediários que nós vamos fazer, e com a esperança de que isso se transforme numa UTI. Vamos começar por esse projeto agora, o projeto de reativação do centro cirúrgico. Sim. Vocês têm alguns projetos, a associação tem alguns projetos em andamento, podemos falar da brinquedoteca um pouco mais para frente, mas vamos focar nesse tópico agora, nesse bloco, a questão do centro cirúrgico. Eu estive lá pela TVE, na condição de repórter, e vi que o ambiente foi completamente reformado. Óbvio que agora faltam os equipamentos, por uma UCI, que é uma unidade de cuidados intermediários, correto? Correto. O centro cirúrgico e a UCI, ele é importante pelo seguinte, muitas vezes nós vamos começar operando as crianças de baixa complexidade, né? As fimoses, as hérnias, as correções de testículo, enfim, seriam essas correções primeiras. Mas o hospital, ele tem que oferecer alguma condição de eventualmente, uma possibilidade de haver alguma complicação dessas crianças, elas poderem receber um atendimento um pouco mais avançado, né? Uma complicação anestésica e tudo mais. Por isso, uma unidade de cuidados intermediários que vai não atender só a demanda, favorecer um respaldo para o centro cirúrgico, como também a demanda do pronto atendimento. Quer dizer, uma criança com uma suspeita de meningite, um quadro mais grave, ela vai ficar num ambiente em que tenha um cuidado mais avançado. Nós não consideramos isso uma UTI, porque a UTI vai depender de outros critérios e outras padronizações que é um pouquinho diferente. Mas a gente pretende, num futuro próximo, que as coisas se transformem numa unidade de terapia intensiva. Aí vai depender muito das questões políticas e questões relacionadas, né? Porque nós vamos depender do hospital ter mais especialistas dentro do hospital. Quer dizer, uma UTI, para se ter uma UTI, depende às vezes de ter um neurocirurgião que possa dar um suporte, um cardiologista, pediátrico que possa dar um suporte, enfim. Por isso que os passos que estão sendo dados estão sendo muito bem fundamentados, justamente para que a gente possa estruturar essa base de formação do hospital, a fim de que o núcleo do hospital, que é o centro cirúrgico, que vai reestruturar essa parte, ele possa fazer com que o hospital possa girar o hospital. Isso vai fazer também com que o hospital comece a receber mais em relação a algumas contratualizações, né, que nós estávamos perdendo por conta de não estar fazendo esses procedimentos aqui em Ponta Grossa. Então o hospital deixou de receber muitas coisas, e isso é inadmissível. Ou seja, a receita do hospital aumenta se ele oferecer mais serviços. Sim, nós vamos ficar superavitário, né? A hora que o centro cirúrgico passar a funcionar, a gente se torna um hospital que passa a receber uma verba a mais, quer dizer, nós podemos utilizar mais recursos, a prefeitura ganha com isso, né? Diminui despesas para a prefeitura, né? Então não tenha dúvida.
Agora, realmente, do jeito que estava o centro cirúrgico, nós não tínhamos condições de operar. Não que ele estava assim, deteriorado, né? Ele estava simplesmente fora das normas de vigilância atual, né? Mas para você transformar aquilo na norma atual, realmente o custo, né? Só a manta térmica que é o piso que é colocado, foram quase 150 mil reais. Então, assim, né, só uma parte. Então, se não houvesse esse dinheiro da Justiça Federal, a gente não imaginou que teria esse dinheiro. Assim, nós iríamos buscar os recursos de outra maneira. De que maneira a gente poderia buscar? Bom, pedindo para o empresariado, fazendo bazares, sopas, essas outras atividades que uma associação pode fazer para tentar angariar recursos, não é mesmo? Mas, graças a Deus, com o projeto que a gente apresentou, a Justiça Federal se sensibilizou, acho que esse é o termo, e nos apoiou, percebeu da importância. Então eu tenho que agradecer mesmo ao juiz federal, Dr. Antônio Boschneck, ao procurador, né, o Dr. Sovec também. Oswaldo Sovec, nossa, também, que nos ajudou a destinar verba, que aceitou, que se sensibilizou com o nosso trabalho, porque é um trabalho, né, de sensibilização realmente, né? A doutora Cristiane também, que nos ajudou, né? A gente acaba esquecendo sobrenomes, assim, então... Não, fique tranquilo. E daí, esse apoio dado pela Justiça Federal em Ponta Grossa, enfim, que representa o Poder Judiciário vinculado à União, nós temos uma realidade já diferente nesse momento. Vários reparos foram feitos, lógico que o grosso do dinheiro acabou sendo aplicado no centro cirúrgico nesse momento, né? Mas existem ainda outros investimentos a serem feitos no centro cirúrgico. Então, eu estive lá, eu não vi maquinário, né? E tinham alguns equipamentos ligados à iluminação para a cirurgia, mas eu não sei se eles estão ou não obsoletos. Olhando de longe, dão a impressão de estarem obsoletos. Nós fizemos também, sabe, Ney? Pedimos o foco cirúrgico, né? O foco cirúrgico que está lá contempla, ele pode ser utilizado tranquilo. Só que nós pedimos um novo, à base de luz de LED, luz fria, né? Então foi solicitado, isso também foi acatado pela Justiça. Se você for entrar no centro cirúrgico e uma ala, você vai ver um local onde tem que é para colocar termodesinfectora e desinfectora de ultrassom, que são máquinas que desinfectam aparelhinhos pequenos que a gente usa em criança, por exemplo. A gente vai entubar uma criança pequena, o tubo é muito pequenininho, e às vezes na hora que você vai limpar, tem que ter uma desinfectora de ultrassom para isso. Então isso nós conseguimos também. E, na verdade, o que estava vazio ali dentro, os materiais eles estão guardados em outro setor. Nós temos o maquinário ali para atuar no centro cirúrgico, né? O maquinário, então, se encontra à disposição do hospital? À disposição. Quer dizer, a hora que terminar a reforma, a gente consegue trabalhar. A gente só quer adequar um foco cirúrgico mais moderno, né? E para poder fazer assim cirurgia, até porque ele está um pouco baixo, ele precisa ser colocado um pouco mais para cima também. É só esse tipo de adequação. Mas a atuação no centro cirúrgico já vai poder ser feita e nós acreditamos que em 1 mês, 40 dias no máximo, aí, a gente já esteja inaugurando o centro cirúrgico de novo. Preciso alguma verba complementar ao centro cirúrgico ou o que já foi destinado é suficiente? Não, acho que para o centro cirúrgico o que foi destinado foi suficiente. Né? Nós conseguimos já com essa verba reestruturar, né? E então acho que nesse sentido nós estamos. O que nós vamos precisar talvez é no adornamento do centro cirúrgico. A nossa ideia é colocar lá, daí vai as faixinhas, né, para deixar o centro cirúrgico e a UCI com cara de criança, algumas plotagens, essas coisas que talvez a associação vai ver como que vai conseguir algumas verbas. Nós temos já algumas coisas, eu até quero falar, por exemplo, a Panvel nos deu o troco solidário, né? Quer dizer, nós conseguimos arrecadar algum dinheiro com a Panvel. A Farmácia da Economia também vai fazer isso para nós, para a Associação do Hospital da Criança.
no sentido do troco solidário, e nós vamos correr atrás dessas coisas, desses projetos. A minha opinião, na verdade, é que nós devemos, como profissionais, como médicos e os profissionais que estão ali na associação, levar esse projeto para o empresariado específico. Né? Então, vamos supor, você é um empresário, né, eu gostaria de marcar uma audiência com você e eu gostaria de mostrar esse projeto, a importância que isso tem. Porque se nós não investirmos no Hospital da Criança, que o Hospital da Criança perdeu muitos pediatras no decorrer, né, quem trabalhou lá, né, eu quando cheguei em Ponta Grossa, existiam muitos pediatras ali que trabalhavam. Hoje nós temos, aquilo caiu uma quantidade muito grande. E hoje, claro, nós temos os outros médicos que estão vindo, outros médicos novos, mas aí eles vêm de forma terceirizada ou vêm pela prefeitura. Né? De repente nós podemos contratar, às vezes, pela associação, de uma maneira verificando muito mais a qualidade, né, desses médicos que vêm atuar no Hospital da Criança. Hoje nós temos os médicos que vêm pela empresa terceirizada, muitas vezes são médicos recém-formados que acabam atuando no Hospital da Criança. Você for lá no hospital, no pronto-socorro, você vai ver que tem médico atendendo, mas nem sempre são médicos pediatras. Tem um médico pediatra que atende, tem o outro que tem um que coordena e tem um pediatra, tem o outro que não é pediatra, porque não tem como, não se acha. Mas também, qual é o atrativo que nós temos? O hospital ele tem que ter um atrativo de querer trabalhar lá. Quer dizer, tem que dar uma estrutura, tem que remunerar bem, tem que ter um aporte, tem que ter um suporte, né? Quer dizer, é diferente eu trabalhar num hospital em que eu chego uma criança grave e eu tenho um suporte de uma unidade de cuidados mais avançados para dar um apoio, do que eu chegar e atender e não sei o que fazer, tem que encaminhar para fora. Então essas coisas é que nós estamos correndo atrás para transformar o hospital dessa maneira também. Doutor, obrigado pela participação nesse bloco. Voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o quarto bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje é a Associação Amigos do HC, Hospital da Criança de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está o diretor técnico do Hospital João Vargas de Oliveira, o Hospital da Criança da cidade, como nós conhecemos, o HC, o Dr. Rodrigo de Souza Neto. Doutor, nós falamos no bloco anterior sobre o projeto de reativação do centro cirúrgico. De acordo com suas palavras, nós teremos o centro cirúrgico em atividade dentro de 45 dias no máximo. Então esse projeto, enfim, já está sendo praticamente concluído. Existe agora o projeto Adote uma Enfermaria. O senhor mencionou de forma muito rápida esse projeto no primeiro bloco do programa, o primeiro bloco de entrevista propriamente dito, o segundo bloco do programa. E eu gostaria que agora o senhor nos falasse um pouquinho mais sobre essa iniciativa. O senhor disse que já tem uma, como eu posso dizer, unidade padrão de enfermaria, que foi montada pela empresa que fabrica esses móveis, é isso? Bom, então vamos lá. Nós precisávamos mostrar para o empresariado, né, ou para a pessoa que quer doar a enfermaria, da seguinte forma. Nós temos um sonho, nós médicos temos um sonho de poder colocar nossas crianças num ambiente extremamente adequado, extremamente aconchegante, que possa ser bom tanto para a mãe, quanto para a criança que está sofrendo esse trauma de ser abandonada em relação ao lar, né, de ser retirada do seu lar para ser colocada no ambiente hospitalar, que é um ambiente hostil. Só isso já gera um certo desconforto. Então nós tínhamos essa ideia. Mas como que a gente fala isso para alguém? De que maneira a gente coloca dessa maneira? Nós tivemos um caso em que um cirurgião, né, eu explicando para ele do projeto, conversando para ele do projeto, ele se empolgou tanto que ele foi lá e falou, não, então vamos reformar a enfermaria. Aí o que ele fez? Ele foi lá e comprou um porcelanato para pôr no chão e acabou colocando, o porcelanato foi colocado, mas ficou mal colocado, né? E aí a gente entendeu, né, só para resumir a história, a gente acabou... O funcionário colocou, não tinha experiência, não era um funcionário experiente naquele procedimento, colocou o porcelanato, ficou mal colocado e aí a gente entendeu que a gente precisaria fazer um padrão de enfermaria, mas com uma mão de obra já qualificada.
E foi isso que a gente fez. Então hoje, se você for lá no Hospital da Criança, vai ver uma enfermaria padrão já, que foi doada cujos móveis foram doados pela MedWorld. E a gente pintou essa enfermaria, deixou ela totalmente padronizada em relação do piso ao teto, em relação à luminária, em relação à parede, em relação ao acabamento de oxigênio e ar comprimido que precisa, em relação aos berços, aos móveis e em relação ao chão, né? Foi pintada essa enfermaria, né? Na verdade, você esteve lá e pôde contemplar essa enfermaria. Essa enfermaria, nós já temos outras 8 que estão, que nós já temos verba para desenvolver isso daí com o dinheiro da Justiça Federal, que foi um up que foi dado, um plus, né? E uma sobra também que teve do centro cirúrgico, porque quando a gente trabalha dessa maneira na associação, a gente trabalha conseguindo preços melhores, né? E nós temos 8 novas enfermarias prontas, já para serem feitas, né? No mesmo padrão, mesmíssimo padrão. Isso é bacana porque o hospital passa a ter um padrão. E nós batizamos a enfermaria com o nome da empresa que doou os móveis, né? Que se chama Enfermaria MedWorld. Só que nós temos mais, essa enfermaria que foi doada é uma enfermaria de 1 leito, né? Que custou para nós em torno de R$11 mil, mais ou menos, para a gente fazer essa enfermaria. Com tudo, com mão de obra, com manta térmica, que é o piso adequado no chão, né? Com pintura, com luminária, enfim. Nós temos enfermarias de 2 leitos, de 3 e até de 4 leitos, né? Então a gente vai precisar reformar essas enfermarias, né? Para que fique no mesmo padrão. Então é essa a nossa proposta frente a tentar conseguir, né, em relação ao empresariado, de que ele adote uma enfermaria, né? Assim, não existe o projeto adote um jardim, adote, né, às vezes a empresa adota o jardim na frente da empresa, cuida. Então a gente quer colocar isso daí, adote uma enfermaria de hospital, né? E essa adoção, ela na verdade, não só no sentido de doar a enfermaria, mas também de fazer a sua manutenção, né? De que a empresa fique responsável por aquela enfermaria de tal forma que beneficie totalmente as nossas crianças. A gente não pretende, nós vamos conseguir, né? Nós temos mais enfermarias, nós vamos tentar conseguir com o empresariado, mostrar para ele, é possível fazer a doação de parte da enfermaria? É possível também, né? Nós gostaríamos de que houvesse a adoção por parte completa, né? Mas é possível de que haja a doação de parte, de repente do mobiliário, de repente... só que nós precisamos de uma mão de obra adequada, quer dizer, eu quero doar o piso, então vai doar o piso e vai doar a mão de obra, porque senão né, vai doar as coisas, vai doar aquilo que vai ser feito, mas também a gente precisa de um pessoal qualificado para instalar, para fazer as coisas. Esse conhecimento, essa expertise tem um preço, né? É óbvio. Tem um preço, e a gente incluiu esse preço no projeto. Quer dizer, hoje eu chego para o empresariado e mostro exatamente o que vai ser feito. E o bom da gente já ter essa enfermaria padrão é que eu posso mostrar para ele também como que vai ficar, né? No caso do dia do lançamento de todo o programa, que aconteceu alguns dias atrás, nós também tivemos uma surpresa. A vice-prefeita de Ponta Grossa, que é sócio do marido, o senhor Lorival Schmidt, a vice-prefeita de Ponta Grossa, a professora Elizabeth Schmidt, falou que a Eletrocometa, a empresa da família, vai patrocinar uma enfermaria. Então já foi uma boa notícia junto com os R$600 mil do deputado federal Sandro Alex. A gente fica muito feliz, né, porque a professora Elizabeth Schmidt, né, ela fez essa doação realmente, nós queremos homenagear a enfermaria. Eu acho que é uma homenagem muito bacana, porque todo mundo vai se lembrar agora não sei se a gente vai pôr o Eletrocometa ou Elizabeth Schmidt, né, no nome da enfermaria, mas seja como for, o importante é que seja lembrado, né, porque a enfermaria ela passa a não ter mais um número. Ela não vai ser a enfermaria 11, enfermaria 12, ela vai ser a enfermaria Elizabeth Schmidt, enfermaria MedWorld.
Quer dizer, isso é uma grande homenagem, né? Quer dizer, uma criança que está lá hospitalizada, recebendo carinho, recebendo cuidado, o funcionário que está trabalhando, ele se sente à vontade, ele se sente bem, sabe? Nós médicos, entrar num ambiente hospitalar, dá vontade de ficar até, né? Dá vontade da gente ficar no quarto, de tão bonito que ficou. Então, assim, essa oportunidade que o empresário nos oferece também precisa ser colocado. É óbvio que nós vamos correr atrás em outras coisas. À medida que a nossa associação é recente, nós não temos um ano ainda, nós vamos também tentar ver a possibilidade de deduções de impostos, né? Que eu acho que ainda não tem um tempo para que isso possa acontecer, mas para que a empresa também doe e possa fazer uma dedução do imposto. Hoje, na atualidade, não é possível isso, no momento, né? Essa dedução do imposto ainda não é possível. Essa contratação de uma empresa ou de empresas adotando uma enfermaria pode também facilitar a vida do hospital, porque o senhor disse que a empresa vai ficar, se aceitar, né, responsável pela manutenção do quarto. A despesa maior é a despesa de instalação. Sim. Os móveis, os equipamentos sendo bem cuidados, tenho certeza que serão, eles têm vida útil prolongada. Sim. Então, dentro dessa realidade, o empresário ele não precisa se preocupar tanto com a manutenção, correto? Não, a manutenção seria assim, e talvez nem precise muito. O que acontece de maior problema na manutenção? Seria raspar a parede, sujar um pouquinho, a mãe às vezes vai tá sentada na poltrona, a criança se levanta, ela se levanta correndo, enrosca a poltrona na parede, raspa. São essas coisas mais ou menos que tem. A persiana que às vezes na hora de abrir que tem algum defeito. Seria nesse sentido, né? Mas muitas das coisas o próprio hospital vai fazer a manutenção, né? Mas assim, quando a gente diz adotar uma enfermaria, às vezes é não simplesmente entregar a enfermaria, mas visitar nós, né, participar um pouco mais conosco, amanhã ou depois, passado um ano, ver como é que está a enfermaria, até uma responsabilidade nossa, né? Porque nós vamos ter uma responsabilidade, tanto que nós queremos colocar um cartaz ali, em acrílico também, dizendo para a mãe, cuide disso daqui, isso aqui é seu, pertence mais a você do que a nós. Porque às vezes o pessoal também não percebe que eles acham que tudo porque é serviço público, então eles não precisam cuidar. Tem gente que tem essa visão, infelizmente, e nossa função, que faz parte da terapia, é também a gente educar a população no sentido de preservar aquilo que é deles. Eu acho que mais do que a empresa ficar fiscalizando, a gente também tem a obrigação de manutenção em relação à empresa. Esse processo, nós temos um país com uma, eu posso dizer, disparidade de costumes muito grande, né? E essa disparidade ela é observável em qualquer cidade. Então, infelizmente, as pessoas têm costumes diferentes em relação à sua relação com objetos domésticos. E isso se estende a ambientes públicos. Muito. E, infelizmente, as pessoas ainda não entenderam que se elas quebram, algumas pessoas, eu digo, né, não entenderam que se elas quebram ou danificam o ambiente em que elas se encontram, elas vão ter prejuízo. Aquele objeto não vai ser reposto com tanta facilidade. No caso da administração pública é pior porque não é dela o objeto ou o ambiente, né, mas pertence a toda a comunidade. Ela está usufruindo daquele patrimônio. Isso nós temos várias situações, né? Justamente as pessoas elas têm que entender que elas não podem colocar a cabeça para dentro do hospital e dizer e criticar e tudo mais. Elas têm que entender que aquilo pertence a elas. E elas podem ter que usar outras vezes, né? E eu acho que faz parte da terapia, do tratamento, a gente tentar educar as pessoas dessa forma. Então nós vamos tentar colocar uma norma, inclusive com papéis e tudo mais, explicar para a assistente social já está providenciando isso, né? Justamente para a gente ter o cuidado, que a mãe receba uma orientação do cuidado que significa em relação ao hospital, que ela precisa cuidar e ver e denunciar o funcionário também. Quer dizer, às vezes ela até precisa dizer, olha doutor, eu vi lá, né, fulano, ciclano, não, todo mundo tem que cuidar de todo mundo. Às vezes o próprio funcionário ele também precisa
às vezes, passar por um certo tipo de treinamento. Né? Isso é natural, né? Faz parte do ambiente heterogêneo que a gente vive, né? No Brasil nós vivemos um pouco isso daí com uma frequência maior, né? Doutor, obrigado novamente. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Fique com a gente. Olá, estamos de volta com o quinto e último bloco do programa Lente Aberta de hoje. O tema, a Associação Amigos do HC, o Hospital da Criança João Vargas de Oliveira, ou o Hospitalzinho, como nós chamamos em Ponta Grossa. Vamos conversar com o diretor técnico do hospital, o Dr. Rodrigo de Souza Neto. Doutor, nós conversamos em blocos anteriores sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos, principalmente o Adote uma Enfermaria, que é o projeto que está, nesse momento, consumindo boa parte da atenção de vocês, mas existem uma série de desafios. Parte do recurso doado pela Justiça Federal está sendo aplicado na reforma e, podemos dizer, modificação expressiva da brinquedoteca, que era um ambiente externo, passa a ser um ambiente interno, fechado, e vocês, obviamente, devem comprar também novos brinquedos. E eu estou falando da brinquedoteca dentro do hospital porque ela se faz necessária em virtude desse ambiente, que é um ambiente hostil. A criança está doente, a mãe está preocupada. E não é um ambiente festivo, né? Tornar o ambiente mais humano é necessário. E a prefeitura já investe o dobro do que precisa investir por lei em saúde pública em Ponta Grossa. Diga-se de passagem, poucas prefeituras no país têm 2 hospitais municipais. E, aliás, atendimento hospitalar não é responsabilidade do município, de acordo com a Constituição, é responsabilidade dos governos estaduais, não das prefeituras. As prefeituras têm que se preocupar com o atendimento básico, saúde básica. Mas, de qualquer maneira, os prefeitos anteriores tiveram essa iniciativa e agora é necessário dar continuidade. Então, o prefeito atual tem tido essa preocupação, investe aproximadamente 30% do orçamento do município em saúde, só que nem sempre isso é suficiente, porque nós somos um polo regional. E com a Associação Amigos do HC, se abre um leque grande de possibilidades. Eu estou, inclusive, antecipando a volta do Lente Aberta esse ano, ainda com o cenário antigo. O cenário vai ser modificado em pouco tempo, porque eu queria falar desse projeto, é a minha forma de colaboração. Perfeito. E falar desse projeto para que ele possa ser conhecido por toda a comunidade. E depois, quem sabe, disponibilizado na internet esse conteúdo também, para que as pessoas possam colaborar naquilo que for possível. Por falar em colaboração, quais são as modalidades de sócios que vocês oferecem para a comunidade? Quem pode se associar e com que valor? Bom, nós estamos definindo as questões, né? Primeiro eu quero realmente agradecer essa oportunidade da gente estar aqui oferecendo isso para a comunidade. Realmente é muito importante a gente mostrar que tem gente dentro do hospital que está batalhando, que está se esforçando e que as coisas têm um fundamento. Né? Com relação aos sócios, nós temos várias modalidades de sócio que nós colocamos no nosso regimento interno. Né? Uma delas é o sócio fundador. O sócio fundador é o sócio vitalício, né? Ele vai poder participar sempre das assembleias, mas nós temos outras modalidades. Eu vou só pegar minha colinha aqui. Fique à vontade. Né? Em que a gente tem o sócio participante também, né? O sócio benfeitor, o sócio honorário e os sócios contribuintes. Então, assim, né, só para a gente lembrar, né, mais ou menos, por exemplo, nem sempre a pessoa quer participar das atividades da Assembleia, ela quer fazer uma doação apenas. Né? Então, ele quer fazer uma contribuição. Então, ele passa a ser um sócio contribuinte. Como que ele quer contribuir para a associação? Bom, a maneira como ele quiser. Né? Pode contribuir com a doação de algum equipamento, pode contribuir com a doação à questão financeira, enfim. O sócio participante, ele vai ser o sócio que vai ter uma atuação mais direta na associação. É esse sócio que a gente quer que permaneça, porque quanto mais sócios participantes, mais cabeças pensantes nós temos dentro da associação.
Então as pessoas têm me perguntado, doutor, o senhor vai fazer algum carnê para que a gente possa pagar? Eu falei, olha, a gente não lidou com isso ainda, porque nós estávamos lidando com os outros projetos, então agora que as coisas estão encaminhando, é que nós vamos sentar e ver, olha, as pessoas estão perguntando, doutor, eu quero fazer uma doação, doutor, eu quero fazer, eu quero auxiliar, doutor, eu quero participar. Todo mundo que quiser participar da associação, é só ir lá no Hospital da Criança e pegar uma ficha de inscrição e a gente vai, né, marcar uma assembleia a um determinado dia, a gente vai poder discutir as questões da associação. A gente também deliberou um sócio honorário. Sócio honorário é aquele que não quer participar, mas quer fazer uma boa contribuição para o Hospital da Criança. Então a gente faria uma homenagem a esse sócio, né? E o sócio benfeitor, aquele que faria uma benfeitoria para... Assim, eu sei que faltam algumas palavras para definir exatamente o que significa, mas não funciona diferente de uma outra associação, como outra associação qualquer, em que as pessoas querem doar ou equipamentos, ou materiais, ou mesmo uma doação financeira. O pessoal perguntou também a respeito até de, por exemplo, fazer bingos, né? Nós vamos fazer bingos, então fazer um bingo lá, um dia uma sopa com bingo, uma churrascada, é isso que vai acontecer, né? Nós tivemos agora, logo depois que a associação foi constituída, depois de agosto, nós fizemos uma sopa que nos rendeu em torno de R$8.000. Nesses R$8.000, a gente já comprou bebedouros para o hospital, instalamos bebedouros no hospital, e é isso que é bacana, porque a gente consegue fazer as coisas de modo rápido. Se eu for pedir para a prefeitura, com toda essa dificuldade, para instalar bebedouros, eu tenho que ter uma licitação de bebedouros e talvez não venha numa qualidade adequada. Não, é pregão eletrônico, prevalece o preço só. Então aí fica difícil, porque agora quando a gente tem o dinheiro, a gente consegue até negociar. Olha, eu quero 3, mas eu quero por um preço melhor. Então a gente consegue, mas é 3 de qualidade boa, que a gente está vendo, e a gente tem uma preocupação muito grande, né? Que às vezes a empresa que pega a licitação nem seja pertencente à nossa cidade, às vezes é de outro estado até, e a gente não tem nem como fiscalizar esse tipo de coisa. Então a prefeitura vai continuar fazendo o seu trabalho, né, de forma honrosa, como tem feito, e nós estamos fazendo agora com a associação, solicitando à sociedade que venha, que participe, né, que dê suas ideias, que se quiser participar não precisa ser necessariamente com a questão financeira, mas às vezes as questões de oferecer algumas ideias, algumas modificações, nós estamos dispostos a isso nas nossas reuniões. A associação ajudou o hospital, inclusive, com o planejamento estratégico dele, né? Ou seja, com o plano diretor do hospital. Sim, nós desenvolvemos um plano diretor, como eu disse, eu estava comentando com você informalmente, porque o hospital ele precisa se reestruturar como um todo, não só na estrutura física. Nós estamos reestruturando, por exemplo, de acordo com o Conselho Regional de Medicina, aquilo que o Conselho Regional de Medicina rege para o Hospital da Criança, aquilo que o COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem, rege para que seja dentro do Hospital da Criança, regulamentando ofícios, normatizações, regulamentações adequadas, tudo está sendo readequado. Comissões de ética, comissões de enfermagem, comissões de infecção hospitalar, tudo isso está sendo reestruturado no Hospital da Criança. Eu usei a terminologia planejamento estratégico, que é muito comum em administração, porque, na realidade, o plano diretor não é só um plano operacional. Ele também contempla estratégias que podem ser aplicadas, nesse caso, não numa empresa com seus departamentos convencionais, ou seja, não seria um planejamento estratégico convencional, mas um planejamento estratégico de médio e longo prazo para o desenvolvimento tanto da associação quanto do hospital, correto? Correto. Nós temos esse planejamento já pensando aí quando nós começamos também, era o começo do início do governo Marcelo Rangel, então nós pensando também, né, já que nós estamos tendo o apoio desse governo, né, e vamos falar aqui, né, nós não sabemos a política, como é que funciona, se depois disso, no próximo prefeito, nós teríamos o mesmo apoio, então nós tivemos que montar um plano estratégico baseado nesses 4 anos de governo, baseado nessa questão de ter um grande apoio do prefeito Marcelo Rangel. E agora é uma questão de fazer com que esse projeto seja desenvolvido. Vocês têm um telefone de contato para que as pessoas possam obter maiores informações, doutor? Porque nesses minutos de programa a gente fala o básico, né?
É verdade, eu vou passar o meu telefone de contato, as pessoas podem estar entrando em contato, me mandando mensagem, WhatsApp. Às vezes eu não consigo atender as ligações, mas eu redireciono, certo? Eu redireciono porque nós estamos, a associação ainda ela está dentro do hospital, então pode estar entrando em contato com o Hospital da Criança também. E vou passar o meu telefone, posso falar? Claro. É 9121-2380. Então é só entrar em contato, mandar uma mensagem que eu redireciono, ou então eu mesmo converso, porque dependendo daquilo que for colocado, a gente às vezes depende de uma conversa um pouco diferente, às vezes a pessoa quer fazer uma doação, às vezes ela está interessada em saber só saber alguma coisa específica, mas pode estar entrando em contato comigo mesmo. Então, 99121-2380. Isso. Doutor, eu agradeço muito a sua participação hoje aqui, desejo muito sucesso a todos vocês, espero que a iniciativa colha junto à sociedade todos os frutos que espera, porque os pontagrossenses, eles têm um bom coração. Tem, sim. Um povo trabalhador, em muitos casos extremamente sofrido, mas que justamente pelo sofrimento jamais perde de vista o outro e as necessidades do outro. Então, muito obrigado novamente, doutor, pela generosidade de vocês. Imagina, né? Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar aqui falando e mostrando esse trabalho. Tenho muito orgulho do que eu faço, muito orgulho do Hospital da Criança e tenho certeza que a gente vai poder conversar mais vezes sobre esse projeto, vai ver o hospital uma reestruturação cada vez melhor. Tá bom? Novamente, obrigado, doutor. E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta fica por aqui. Voltamos na semana que vem.